Agora são 18 horas e 19 minutos. Vamos falar de economia. Uma das discussões mais presentes é o aumento dos preços dos combustíveis e muito já se falou sobre o impacto disso na economia e na vida dos brasileiros. Você tem acompanhado. O presidente da República mexeu mais uma vez na gestão da Petrobras numa tentativa de interferir na política de preços, algo que ele deixa claro, não é segredo. Ele indicou Rodolfo Landim para o cargo geral do Conselho de Administração da Petrobras, demitiu o general Joaquim Silva e Luna da presidência agora, visando o Adriano Pires, né? E lembrando que em fevereiro do ano passado, ele já havia dispensado o então presidente da estatal, Roberto Castelo Branco. Isso interfere no preço final dos combustíveis, de fato? Você vai pagar mais barato por eles? É o que eu pergunto agora para o economista e professor da UNB, José Luiz Oreiro, nossa presença garantida aqui todas as quartas-feiras. Boa noite, professor. Boa noite, Neila. Boa noite a todas e todos os ouvintes e espectadores do seu programa. Professor, os valores praticados pela Petrobras, eles são estabelecidos por lei. É preciso, então, alterar a legislação para interferir nesses valores. Essa troca de comando tem poder de mudar isso? Bom, o problema é um pouco mais complicado do que o presidente da República pensa. Quer dizer, de fato, existe uma lei, tá, que vem do governo do presidente Michel Temer, que estabelece, né, a política de paridade de preços internacional da Petrobras. Isso significa que o presidente da Petrobras não pode deliberadamente, por motu próprio, praticar preços dos derivados de petróleo que sejam inferiores à paridade internacional, ou seja, ao preço que é cobrado pela gasolina, óleo diesel e outros derivados no resto do mundo. Então, esse é o primeiro ponto. Quer dizer, se ele fizer isso, se o presidente da Petrobras fizer isso, ele vai responder, talvez, nos tribunais, por um processo civil. Basta que qualquer acionista minoritário entre contra o presidente da Petrobras na justiça. Agora, tem um problema mais grave, tá? Que é o seguinte: embora o Brasil seja autossuficiente na produção de petróleo, tá? Nós exportamos boa parte do nosso petróleo porque, primeiro, nós não temos capacidade de refino suficiente, ou seja, não existem refinarias no Brasil em quantidade suficiente para refinar todo o nosso petróleo. Então, a gente exporta petróleo, importa gasolina, importa óleo diesel. Bom, quando você importa o óleo diesel, você importa o preço em dólar, né? Bom, e aí o que acontece? Tem empresas que são importadoras de derivados de petróleo, de gasolina e de óleo diesel. Então, se elas tiverem que pagar pelo litro da gasolina, né, no mercado internacional a R$10, elas não podem vender aqui no Brasil a R$8, porque senão elas vão ter prejuízo. Então, o que vai acontecer? Se você não seguir a política de paridade de preços internacional, os importadores vão parar de fazer importação. Se eles pararem de fazer importação, vai ter desabastecimento do mercado doméstico. Então, isso não é uma questão de trocar o presidente da Petrobras, tá? Trocar ou não trocar não vai fazer diferença nenhuma. Quer dizer, o que o Bolsonaro faz é aquilo que eu já disse uma vez aqui no programa, né? De que ele usa a tática Homer Simpson, né? Que é a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. Então ele está mais uma vez fazendo um jogo, jogando para a plateia, por assim dizer. E você falou agora que pode acontecer o desabastecimento, já está de fato acontecendo, porque o Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e de Lubrificantes aqui do Distrito Federal diz que já falta diesel no DF. Que cenário é esse se formando e qual a solução a curto prazo para não aumentar esse desabastecimento? Existe? Para evitar o desabastecimento, vai ter que aumentar o preço do diesel. Porque, como eu falei, né, o importador do diesel, eu repito mais uma vez para ficar bem claro, o Brasil não tem capacidade de refino para todo o seu petróleo. Então, nós não temos condições de produzir internamente toda a gasolina e o diesel que nós compramos, ok? Portanto, nós temos que importar diesel. O diesel importado é pago em dólar. Então, nenhuma importadora vai importar o litro do diesel a R$10 para vender aqui a 8. Então, no curto prazo, a única solução para evitar o desabastecimento, que seria terrível,
por exemplo, você ter a frota de caminhões no Brasil parada porque não tem combustível para os caminhões. Quer dizer, ia faltar comida nas cidades, se isso acontecer. Então, a única solução é você realinhar de curto prazo, né? Solução de curto prazo, é você realinhar o preço dos derivados de petróleo com a paridade internacional, para que os importadores possam minimamente ter algum resultado positivo da importação dos derivados. Agora, no longo prazo, se a gente quer discutir realmente uma política séria, né, de redução de preços da Petrobras, você tem que fazer justamente o oposto que o Paulo Guedes propõe. Vamos vender tudo, deixa o mercado resolver. Não. O governo tem que permitir que a Petrobras utilize os seus lucros para investir na construção de refinarias. Ela deu mais de 100 bilhões de reais de lucro ano passado. Então, assim, os presidentes que têm ocupado, desde o governo Temer, né, a cadeira de presidente da Petrobras, deliberadamente não estão investindo em refinarias. E se nós não investirmos em refinarias, nós não vamos resolver este problema. Não adianta botar A, B, C ou D na cadeira de presidente da Petrobras, que não vai resolver. Você deixou muito claro que a gente precisa, então, aumentar a nossa capacidade de refino, e esse é o tipo de investimento. A gente está indo exatamente na contramão, professor, porque as medidas são opostas, o senhor já mostrou isso agora. Essas mudanças, então, ao invés de ajudar, elas estão atrapalhando ainda mais a Petrobras. Agora, para que a Petrobras tome essas decisões, ela precisa ser um pouco mais independente do que ela está sendo, porque todas essas trocas estão sendo feitas justamente alinhadas a um posicionamento que vem da presidência da República. Se a presidência da República interfere nisso e exige que seja o contrário a ser feito, a gente não tem, então, uma solução a médio e a longo prazo, concorda? Então, Neila, assim, a Petrobras, o controlador da Petrobras é o governo, tá? Então, eu acho que é justo que o presidente da Petrobras esteja alinhado com o governo. Então, o que eu quero dizer para você e para os nossos ouvintes é o seguinte: o problema não é o presidente da Petrobras, o problema é o presidente da República. É ele que é o problema, né? Quer dizer, ele não tem uma visão, né, estratégica, né, de como resolver o problema da Petrobras. Né? E o problema da Petrobras você resolve com investimento em refinarias. E para isso você teria que colocar um presidente na Petrobras que tem essa perspectiva, que não é o caso do que vai ser nomeado, se já foi nomeado, o Adriano Pires. Quer dizer, na verdade, o presidente Bolsonaro está fazendo, ao nomear o Adriano Pires como presidente da Petrobras, é pautar para enfim, as eleições de 2022, a possível privatização da Petrobras. Tá? Então, no fundo, ele está. Por isso que as ações da Petrobras não despencaram no mercado depois que foi anunciado que era o Adriano Pires o presidente escolhido pelo Bolsonaro. Ou seja, o Adriano Pires não vai fazer nada. Ele não vai mudar a política de preço internacional, tá? E ele vai preparar a empresa para, num possível segundo mandato do presidente Bolsonaro, ela seja privatizada. É essa a função dele. E aumentar os preços agora, que seria uma solução a curto prazo, para equiparar, não se faz uma decisão como essa, pelo que a gente está vendo, porque estamos em ano eleitoral, a gente está indo na contramão disso, né? Então, a situação não vai melhorar. E o senhor lembrou muito, muito bem que uma crise, uma paralisação de caminhoneiros para totalmente o Brasil, todo o sistema produtivo de entrega, a cadeia de produção toda para. Tá difícil, professor. O senhor já tinha falado que esse ano seria um ano muito difícil. Será um ano muito difícil, infelizmente. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação e pelas suas explicações. Um grande abraço e até quarta-feira que vem. Ok, Neila, até quarta-feira que tem. Boa noite a todas e todos. Acabamos de falar com José Luiz Oreiro, professor de Economia do Departamento da UNB e também economista. Agora são 11